Alice e Pedro, o documentário de vocês, América Armada, trabalha com três perspectivas através de três ativistas que estão localizados em diferentes locais. Temos uma perspectiva que é no Brasil, outra que é na Colômbia e mais uma que é no México. Como vocês estabeleceram as conexões com esses personagens? Quais foram as conversas e também até mesmo os laços de confiança que vocês estabeleceram com eles, propondo esse documentário? Quer ir lá, Pedro? Eu acho que é uma resposta que certamente a Alice vai poder complementar quando eu concluir minha parte aqui, porque essa, sem dúvida, esse foi um ponto determinante do trabalho, né? Desde o início a gente sabia que o tipo de filme que a gente queria fazer envolveria, sem dúvida, muita confiança de lado a lado. Então, quando a gente começou a pesquisa por essas pessoas, sem saber onde elas estavam e quem elas seriam, a gente tinha isso bem definido. Os países não, os países a gente já sabia, né? Ficou cada vez mais nítido a partir de um determinado momento em que Colômbia, México e Brasil eram os países que a gente queria estudar para ter, de alguma forma, esse panorama latino-americano da violência. E aí a pesquisa avançou, encontramos outras pessoas igualmente interessantes, ricas e tal, mas por uma série de razões acabamos escolhendo Teresita, Beto e Raul. Acho que a É, Alice pode concluir. não só a escolha deles foi super importante e claro que, enfim, são muitos elementos, né, que entram em jogo nessa escolha, mas essa costura, vamos dizer, essa relação, esse fio entre os três dentro do filme, eu acho que a gente foi construindo à medida em que o filme foi acontecendo para a gente, né? Porque são várias etapas, assim, a etapa de desenvolvimento do filme foi muito aprofundada. Então, assim, a gente conheceu eles três um ano antes da gente realmente começar a filmar com eles. E a gente foi estabelecendo essa relação, foi aprofundando esse contato, não só a gente buscando e querendo saber deles, mas também a gente se dando, né? A gente se entregando, a gente se fazendo conhecer, porque, enfim, como uma relação, né? Como qualquer relação de confiança. E acho que tem, assim, não é um elemento pequeno, mas o fato deles serem pessoas que estão ameaçadas de morte, isso também é uma necessidade, né, a mais, assim, né, para além de uma relação que vai se estabelecer com uma câmera logo ali na frente, né, então, assim, tinha uma série de protocolos, de coisas que a gente tinha que não só, né, acordar entre nós, mas que eles tinham que ter confiança de que a gente estava muito cientes e muito parceiros dentro desse processo, que é um processo realmente de vida e morte, né? Então, acho que passa por aí, assim. Hoje em dia a gente é muito, assim, a gente segue, né, essa relação. É claro que o filme acaba como processo, né? A gente está lançando o filme agora, mas são relações que permanecem, né, de diferentes maneiras, com o Raul, com o Beto, com a Teresita. Então, eu acho que deu certo, acho que está dando certo. E aqui vocês fazem um mapeamento de diferentes frentes da violência, embora todas estejam conectadas justamente por essa questão enfim, dos homicídios que acontecem, até mesmo pelo porte de armas, relação com polícia, milícias, narcotráfico. E eu me pergunto se desses três núcleos teve algum que foi particularmente desafiador para vocês, seja pelo personagem em si, que é acompanhado, seja até mesmo pelos riscos que estão ao entorno deles, até mesmo por questões de logística também. Os três foram igualmente desafiadores ou teve algum em particular que demandou aí mais de vocês?
Olha, É. os três foram desafiadores, cada um a seu modo, sem dúvida. A Teresita, ela vive acompanhada por dois seguranças, é a única dos três que tem esse cuidado constante, essa preocupação constante, o que significa que estar com ela também é um risco constante e tal. O Beto, a gente sabe que também é ameaçado de morte e nos lugares onde a gente teve com ele, existia uma iminente possibilidade de, de algum tipo de tiroteio, de alguma coisa assim. Mas essas eram duas situações relativamente mais controladas, mais calmas. No caso do Raul e do Complexo do Alemão, apesar da gente estar vivendo ali naquele momento ainda o fim assim melancólico, decadente das UPPs, ainda existia como existe até hoje, infelizmente, né, um risco maior de um confronto armado sem grande controle, né? Você não sabe de onde vem e tal. Então, a gente teve, como a Alice falou, alguns protocolos a seguir, algumas coisas que a gente precisava fazer ou não fazer quando a gente estava lá, mas talvez esse tenha sido o lugar com o maior risco em potencial. Não sei se a Alice vê assim também. É porque eu acho que tem essa coisa do risco, claro, do risco logístico, do risco de vida, né? Assim, um risco realmente mais radical, assim. Mas eu acho que dos riscos, assim, de todos os riscos, talvez o fato da gente estar fazendo vamos dizer, nesse documentário, uma tentativa de abarcar três histórias que são histórias que se apresentam como histórias locais, né? Quer dizer, a história do México, a história, né, a milícia no Rio de Janeiro, né, a violência do Estado no Rio de Janeiro, barra a violência do Estado no México e as autodefensas mexicanas, barra o que aconteceu na Colômbia, né, e o processo em que o filme retrata, que já é um processo mais avançado, onde já se busca esse perdão e essa reconciliação. Eu acho que o nosso risco maior talvez fosse a gente estar tentando abarcar algo, né, assim, de uma forma intuitiva, ou de uma forma mais do que intuitiva, porque a gente aprofundou, estudou bastante sobre isso, mas na hora do vamos ver, na hora de você abrir câmera, de você fazer um documentário que é em cinema direto, né, em que as coisas vão acontecendo na sua frente, você se posiciona para esses acontecimentos, você se prepara para eles, mas eles são, na verdade, inesperados e né, a gente deseja que surjam coisas que a gente não está esperando. Acho que talvez o maior risco tenha sido esse, sabe? A gente não estar preparado para o que a gente se propôs, assim, né? E é curioso porque mesmo diante de coisas tão, vamos dizer, graves, que estão na frente da câmera, que estão dentro do filme, eu acredito que a gente conseguiu realmente estar preparado para aquilo, assim, entre nós, né, digo, assim, nós a equipe, assim, né, a gente estava muito atento, muito ligado, com um olhar muito muito fino, Pedro e eu, assim, né, tipo, a gente se comunicava de longe, assim, pelo olhar. Então, eu acho que o risco também passou bastante por aí, assim, né. Eu li que o América Armada foi filmado principalmente em 2017. E imagino que naquele período já dava para ter uma noção de como se daria o cenário político atual, né, que vivemos. Não digo em relação à pandemia, mas em relação a Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil. E o documentário está chegando agora nas plataformas digitais, num timing que fisga bem o momento em que ele, enfim, flexibilizou, né, a compra, o porte e uso de armas, né? Como vocês refletem esse momento que o filme está chegando diante dessa decisão, né, vinda do presidente?
que a Alice podia começar, só para não ficar sempre eu começando e Tá. você concluindo. Vamos revezar, vai. É curioso, porque a gente. É claro que existia essa iminência, o processo todo do filme, né? A gente foi vendo essa escalada. Na época da pesquisa, já era uma época de filmagem para a gente, porque um ano antes da gente realmente filmar em 2017, ou seja, em 2016, a gente foi para esses lugares com câmera, com o nosso diretor de fotografia. Nós três fizemos essa viagem. E a gente viu, não só a gente, em 2016, enfim, quando tem o impeachment da Dilma, né, para a gente um golpe, assim, realmente para a gente um golpe. A gente vê isso tudo acontecendo e claro que fomos percebendo uma escalada ao longo do processo do filme, mas, Alex, assim, de forma muito, muito sincera, para a gente é um susto estar lançando o filme em 2021 e a situação que a gente está é essa. Assim, a gente não imaginou que fosse ser tão rápido o que, infelizmente, a gente vislumbrava tivesse acontecendo. Assim, naquela época, o que a gente imaginava? Né? A gente realmente via o cenário mexicano, por exemplo, que é um cenário em que a arma ela está presente na sociedade de forma descontrolada, né? Assim, basicamente, acho que essa é a questão. Quando o Bolsonaro, agora na época do Carnaval, ele coloca esses decretos no jogo, o que ele está fazendo? Ele está tirando não só inúmeras ferramentas de controle que o Estado, né, na verdade o Estado barra o Exército, né, assim, mas enfim, o Estado tinha para controlar esse não só compra de armas e munições, mas deslocamento dessas armas por parte de quem tem esse porte, uma enxurrada de armas, né, assim, em quantidade, falando numericamente, uma enxurrada de armas no Brasil, que é igual a um mercado paralelo funcionando cada vez mais vorazmente, quer dizer, essas armas para serem extraviadas, para serem roubadas, para serem vendidas, para serem, né? Então, realmente assim, por mais que a gente visse que o caminho estava difícil de ser outro, estava difícil do Brasil conseguir tomar um outro caminho já em 2016, em 2017, a gente não imaginou que fosse ser tão rápido. Eu diria só para. Acho que a resposta da Alice foi super completa, difícil eu adicionar alguma coisa só. E ao longo do nosso processo, a gente fez muito essas conexões entre Brasil, México e Colômbia, entendendo que existe uma pequena linha do tempo, que é óbvio que não é uma coisa super é, linear e óbvia, assim, de não, é assim, vai ser assim, você é o que eu fui ontem e assim por diante, é, mas que o Brasil, na comparação entre esses três países, o primeiro capítulo vem sempre da Colômbia e depois o México e depois o Brasil. E a gente viveu no México uma situação muito óbvia de guerrilha, desculpa, de milícia civil armada, né? Resumindo, assim, é isso, milícia civil armada. E Deu uma travada? entende que ela pode ir para qualquer Voltou. lado. No caso específico daquela que a gente filmou, muito por conta também do olhar do Beto, né? A gente sabia que aquelas pessoas elas estavam em defesa da própria comunidade, estavam ali tentando defender aquele espaço da invasão de cartéis de narcotráfico, como já tinha acontecido um tempo antes. Mas nada impede que esse mesmo grupo tenha acesso a um número X de armas e funcione de outra forma. E é assim que eu vejo o perigo aqui no Brasil, né? Então, eu acho que se a gente comparar e pensar que o Brasil pode ser o que o Brasil pode ser no futuro o que o México é hoje, é isso. Eu acho que é muito fácil da gente imaginar
esses grupos civis armados patrulhando as cidades e sendo ameaças para as próprias cidades e, num panorama mais tenebroso, para o próprio país, né? Como a gente viu ali aquela invasão do Capitólio no início do ano nos Estados Unidos, o que impediria disso acontecer no Brasil e com talvez mais força e talvez com maior anuência do próprio governo federal, né? Então, sem dúvida que esse é um tema que nos preocupa muito e que a gente realmente, lá atrás, quando a gente começou a pensar no filme, a gente não tinha ideia, né? Que a gente viveria isso na época do lançamento, né? Eu fiquei muito curioso ao ver o nome da Natasha Neri nos créditos finais como uma das pesquisadoras. E logo me lembrei da ocasião que eu a entrevistei por Autos de Resistência. E ela me relatou na entrevista todos os comentários, até mesmo ameaças que ela recebeu diante da repercussão do filme, a partir do trailer, de todo o material divulgado em redes sociais. Eu fiquei muito impressionado também, porque sem nenhuma divulgação, eu joguei a entrevista, né, no YouTube e imediatamente no dia seguinte choveu vários dislikes e vários comentários também de pessoas que surgiram não sei da onde, né? Enfim, falando horrores, né, da diretora e também do próprio filme. Aí eu me pergunto se no caso de América Armada, já tendo essa trajetória por festivais, se vocês tiveram algum tipo de resposta parecida com a dessa que a Natasha sofreu e deve sofrer ainda até hoje. A Natasha é uma parceiríssima dentro do nosso processo. Ela foi a nossa pesquisadora no Rio e o Auto de Resistência, ele é um filme meio irmão do América Armada, porque a gente foi caminhando, né, os dois meio em paralelo. O que aconteceu né, assim, dizendo, com o América Armada, dentro dessa ideia de lançamento, o que a gente já viveu nos festivais, é que esses são espaços muito, vamos dizer, privilegiados, né, de discussão, de debate. Então, assim, a gente realmente passou por muitos festivais com o filme, sempre muito interessante. Os debates sempre foram muito interessantes. A gente nunca viveu uma situação parecida dentro de espaços de festivais e tudo mais. O nosso lançamento em cinema, ele foi bagunçado, né? Na verdade foi impedido pela pandemia, né? A gente estava lançando o filme em abril de 2020. Então, diferente do Auto de Resistência, né, que teve esse lançamento mais tradicional no cinema, e aí depois, né, assim, ele foi para as plataformas digitais e tudo mais. A gente fez um lançamento no finalzinho de 2020 num drive-in, num cinema drive-in em São Paulo, que foi super importante para a gente, porque justamente permite que a gente esteja fazendo esse lançamento nas plataformas agora. Isso que você está relatando é super grave, né? E ele é muito condizente com não só com a força do Auto de Resistência, né? Com o tipo de, vamos dizer, de situação que ele expõe, né? E que ele denuncia, de certa forma. Mas a gente ainda não viveu algo parecido. É claro que, assim, por exemplo, a parte carioca do filme, né, a parte brasileira do filme, ela é uma situação grave, né? Foi curioso porque ontem, eu não sei se vocês viram isso, saiu uma portaria do STF, não é uma portaria, né? Mas enfim, saiu um dito, vamos dizer, do STF, que agora os policiais eles têm que gravar com uma câmera uma autorização do morador para que ele possa entrar na casa do morador. Ele tem que ter isso gravado. Isso é resultado direto do que aconteceu nessa época no Complexo do Alemão e a gente estava filmando, uma vez que depois, posteriormente, o comandante daquela UPP, ele foi julgado por aquilo. Ele foi julgado por aquelas invasões, né? E por aquela situação toda no complexo. Então,
enfim, é claro que é grave o que a gente está trazendo, o que a gente mostra no filme, mas eu não sei se talvez por ser América Latina e tal, talvez esse pessoal não nem se dê muita conta, assim, sabe? Do que a gente está trazendo, não sei. O que você acha, Pedro? Eu concordo contigo, mas eu acho que talvez seja também pelo fato de que, apesar de serem filmes irmãos, primos, que tem algum parentesco, assim como a gente acredita que também o Relatos do Fronte, do Renato Martins, seja o terceiro filme desse triângulo aí, por conta da amizade em comum entre nós todos, realizadores, e também pelo fato de serem filmes contemporâneos, né? Os três foram mais ou menos pensados na mesma época. Cada um tem um caminho muito diferente de contar a história. E no caso específico do Auto, talvez esse seja o que mais bote a cara mesmo dos policiais ali e fale, olha, nesse dia, nesse caso específico, aconteceu isso e tal, babá. Também, talvez pelo fato dele ter tido a repercussão de ter vencido o É Tudo Verdade e tal, imagino que por conta dessas coisas, a voz que o filme dá para as mulheres cujos filhos foram assassinados e tal, e que são pessoas já muito conhecidas da polícia por serem mulheres combativas, que estão ali lutando pelos direitos de mínimo reconhecimento e tal. Então, talvez o filme já carregue a sua própria carga de seguidores negativos, não sei, assim, pessoas que ficam ali nas redes esperando para criticar. O esquema. No nosso caso, pelo menos felizmente até agora isso não aconteceu. Então, eu falei com o Renato Martins também em Relatos no Front, é também um filme que é um tanto controverso em relação a essa recepção que é um pouco esperada, né, quando você mexe nesse vespeiro. E Alice, Pedro, eu preciso concluir, mas eu só quero saber um pouco mais em relação ao lançamento do América Armada. Ele vai acontecer em plataformas digitais agora, dia 11 de março, mas ele também tem uma estreia preparada para a Globo News em abril, correto? É isso, dia 25 de abril, né? Agora, 11 de março, a gente tem a estreia nas plataformas digitais, que é o Now, Vivo Play e Oi Play. No dia 25 de abril, a gente faz uma exibição, uma estreia na Globo News, que é o nosso canal coprodutor, junto com o Canal Brasil. Na sequência, a gente vai fazer um trabalho que a gente anseia muito, já tem algum tempo, que é a distribuição de impacto do filme. Então, também é um caminho, né? Assim, é todo um caminho para a gente chegar nesse espaço de discussão e de exibição do filme em lugares que a gente sente, percebe, acredita que o filme realmente vai ter muita valia como fomentador de discussão, debate, né? Então, para fazer essa distribuição de impacto, a gente está contando com a parceria de uma rede de economia, chama Muda, é uma rede de economia solidária que está apoiando a América Armada. Eles são muitos no Brasil inteiro, né? Assim, é como se fosse um fio, né? Realmente uma rede de pessoas que estão trocando serviços e estão se encontrando como uma nova forma de viver, de sobreviver, de trocar, né? Então tem muitos agentes culturais, muitas pessoas que têm enfim, uma série de serviços paralelos, assim, para além, né? Por exemplo, o Pedro cozinha muito bem. Ninguém sabe disso. Mas ele oferece, por exemplo, algum dos seus serviços como cozinheiro. Como cozinheiro, não. Os livros de receita que eu escrevia.
Não, É isso. não vou na casa de ninguém cozinhar, não. Não, não. Mas esses conhecimentos, que são conhecimentos, são conhecimentos, né? São ferramentas que a gente tem. A Muda é uma parceira da gente nessa distribuição de impacto e junto com a Taturana, que é essa plataforma de mobilização através do cinema, né? A Taturana também tem uma rede nacional muito grande de cineclubes, espaços de exibição e tudo mais. Então, a ideia, é claro, a gente vai fazer tudo online, tudo absolutamente online. Mas a nossa ideia é, a partir de final de abril, a gente começa essa distribuição de impacto junto com a Muda e com a Taturana. E aí depois vamos ver, né? Depois o que mais que a gente tem depois disso, Pedro? Temos o Canal Brasil, né? Temos a Isso que exibição eu no ia Canal dizer. Brasil. O filme é uma coprodução entre Globo News e Canal Brasil. Então, a diferença é que, ao contrário da Globo News, a sessão ou a estreia no Canal Brasil ainda não está marcada a data. Mas certamente depois dessa exibição no dia 25 de abril na Globo News, a gente vai ter algumas sessões, exibições lá no Canal Brasil também. Perfeito. Alice e Pedro, muito obrigado pela disponibilidade em conversar. E Alice, adorei seu gato. Que tá... Eu tô aqui, eu tô em Quito, eu tô numa parte hotel, então o que eu tenho aqui, o que a gente tem que a gente trouxe do Brasil assim de mais não são os livros, é o nosso gato, por enquanto, até os livros chegarem. Obrigado novamente. Bom dia e boa semana para vocês. Você também, Valeu, Alex, obrigada. Foi obrigadão. ótimo, cara. Um abraço. Valeu. Vida longa.